para bem viver. Os altos ideais são dos seres que pensam. O mundo oferece a todos oportunidades de elevação, mas só alguns poucos, de cada vez, conseguem unir ao seu propósito de vida um grande ideal. A vida dos idealistas, sempre raras, portanto, é o livro das lutas contra as entraves da justiça e da liberdade. É a narrativa do desenrolar da grande disputa entre a apatia e a ação. É, enfim, a amostra dinâmica de como vencer os próprios limites e alcançar o estágio dos espíritos superiores. Tão longe conseguiu olhar o político, diplomata e inventor Benjamin Franklin, que resolveu traçar algumas normas para servirem de roteiro para aquele que deseja viver um grande ideal, ei-las. Temperança. Não comas até o entorpecimento, não bebas até a exaltação. Silêncio. Não fales senão para beneficiar aos outros ou a ti. Evita conversa frívola. Ordem. Que todas as tuas coisas tenham os seus lugares e que cada parte de tua vida, de tua atividade tenha seu tempo. Resolução. Resolve realizar o que deves. Realiza sem faltar o que te resolvestes. Frugalidade. Não faça despesas algumas a não ser para o bem de outros ou de ti. Isto é, não desperdices coisa alguma. Diligência. Não percas tempo, emprega-o em algo útil, suprime as ações desnecessárias. Sinceridade. Não uses ardis lesivos, pensa com coerência e justiça, e se falares, fala do mesmo modo. Sinceridade. Não prejudiques ninguém fazendo mal ou omitindo os benefícios que são do teu dever. Moderação. Evita os extremos, não te ofendas com injúrias, mesmo quando pensas que não as mereces. Limpeza. Não toleres falta de limpeza no corpo, mas nas roupas ou na habitação. Tranquilidade. Não te perturbes com ninharias ou com acidentes comuns ou inevitáveis. Castidade. Usa raramente dos prazeres carnais, apenas por motivo de saúde ou reprodução. Nunca até o entorpecimento, a fraqueza ou em prejuízo de tua paz ou reputação de outrem. Humildade. Imita Jesus e Sócrates. Essas palavras aqui que a gente possa levar então no nosso dia a dia, buscar sempre o equilíbrio, nunca em excesso. Em todas as nossas atividades do nosso dia a dia, buscar sempre o equilíbrio. O equilíbrio para com os nossos familiares, com os nossos amigos. Quando nós não tivermos nenhuma palavra de carinho, de atenção, de elevação para falar com os nossos irmãos, que a gente se cala. Então, com essas palavras, que eu consiga transmitir a luz interior de cada um de vocês. E convido a todos a elevarem seus pensamentos a Deus, a Jesus, que é o nosso Mestre. Deus Pai, que sempre está conosco, nos auxiliando, nos intuindo, nos energizando. Agradecer a toda a espiritualidade e luz que está conosco neste momento, para que todos nós possamos nos sintonizar com eles, a fim de encontrarmos o equilíbrio, as energias necessárias para as nossas angústias, para as nossas dúvidas, e que nós possamos nos conectar também com as palavras que aqui serão proferidas, a fim de que possamos aprender cada vez mais em nosso processo evolutivo. Então, mais uma vez, agradecemos a todos esses irmãos que sempre estão conosco, nos auxiliando nesse entendimento. Com a graça de Deus e Jesus e da Mãe Santíssima, que assim seja. Convido a nossa irmã Lisiane a dar início à doutrinária de hoje. Boa noite, então, a todos. Sejam todos muito bem-vindos, né? E eu estava brincando com o Rogério que o tema de hoje, essa frase rara e humana que a gente tanto ouve, e toda a montagem aqui da apresentação começou com erro, né? Então foi bem apropriado, porque estava em PDF, aí o computador não lia o PDF, deu uma confusão, né? A gente achou que não ia dar, e no fim, tudo se corrigiu e está funcionando. Então é para a gente já entrar no clima mesmo que nós vamos conversar hoje. Opa! Mais um erro. Só mexe no mouse. Mouse? Aqui deu, mas aqui não tá.
Hoje vai ser sucessão de erros, gente. Então, o que nós vamos refletir brevemente? A respeito do que é erro, por que as pessoas erram, o que é o certo e o errado, o que fazer, como proceder e uma reflexão em cima disso. Aí nós temos a pergunta: todos nós erramos? Erramos? Quem de nós, né, alguma vez já não falou algo de que se arrependeu assim profundamente? E não adianta, né, que é que nem uma arma, né, quando é disparada, depois que a bala saiu do cano, não tem como fazer voltar, não tem como segurar. As palavras também são assim. Quantas vezes nós, por impulso, reagimos a uma determinada situação de uma maneira às vezes exagerada e com isso trazemos dor, sofrimento naquele que nós não gostaríamos, né? Outras vezes nós erramos porque confiamos demais em alguém que acaba demonstrando não ser assim tão digno dessa confiança. Então os erros são muitos, né? E estão sempre acontecendo. Então realmente nós erramos. E aí? O que fazer? Então a gente começa, né, trabalhando em cima do conceito de erro. O que é erro? Então o erro pode ser um engano ou um equívoco. Ou seja, quando nós não temos, né, uma ideia completa do todo, nós tiramos conclusões e fazemos então julgamentos que não estão de acordo com aquilo que está acontecendo verdadeiramente. Pode ser também um erro devido a um conceito inadequado. E aí o que nós fazemos, às vezes, com bastante frequência, e eu falo por mim, às vezes, é o preconceito. A gente vê uma determinada pessoa meio carrancuda, meio fechada, e a gente já tem um julgamento de que a pessoa é mal educada, por exemplo, né, porque não disse um bom dia, uma boa tarde. Mas às vezes a gente não entende, a gente não sabe o que está levando aquela pessoa àquele comportamento. E nós já julgamos e já taxamos, né? Colocamos na testa dela, mal educada. Uma crença falsa, né? Quantas vezes a gente já ouviu falar de que um rico não vai para o reino dos céus? Será que isso é verdade? Será que todo pobre então vai para o reino dos céus? Não é bem assim, né? A gente sabe que não é o excesso ou a abundância de uma coisa que vai definir se aquele ser, se aquele espírito, né, vai ter um final, vamos dizer assim, feliz ou não, para onde ele vai se alinhar espiritualmente após o seu desencarne. Então são algumas, né, dos conceitos, algumas das nossas ideias que acabam fazendo com que a gente cometa erros, mesmo sem nos querer. Então Jesus falou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E essa passagem aqui eu acho muito interessante, porque na realidade o que os fariseus queriam era achar um jeito de pegar Jesus. Então o que eles fizeram? Tinha essa mulher que foi pega em adultério e ela foi levada para ser apedrejada. E eles pediram então a opinião de Jesus, se ela deveria ser apedrejada ou não. Só que o que acontecia? Na realidade, pela lei de Moisés, o que dizia é que o adúltero, tanto homem como mulher, deveria ser apedrejado. E eles já estavam, né, desvirtuando um pouco a lei, levando apenas a mulher. Então, se Jesus dissesse que não era para apedrejá-la, ele estaria indo contra a lei de Moisés e sofreria, né, as punições frente a isso. Por outro lado, se ele dissesse que era então para ser apedrejada, ele estaria indo contra os seus princípios, contra tudo que ele pregava. Então era uma situação, uma saia justa, né, que tentaram colocar Jesus, mas Jesus, obviamente, né, que tudo sabia e sabe, né, apelou para a consciência. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E obviamente que todos foram se retirando, né, pouco a pouco. E aí o que Jesus falou para ela? Vá e não peques mais. Ou seja, aprenda com seus erros
e não torne a errar. Mas e por que as pessoas, por que nós erramos? Então, basicamente, porque nós não estamos plenamente conscientes dos objetivos maiores que dizem respeito à nossa existência. Do porquê estamos aqui, qual é a nossa missão, qual o nosso propósito de vida. Então, nós estamos, às vezes, tão perdidos que, em função justamente disso, a gente comete inúmeros erros. Isso pode acontecer, então, por ignorância, a ignorância aqui no sentido de não conhecer, de falta, então, de conhecimento sobre esse todo, sobre o que nos faz estar aqui, interagindo com as pessoas com as quais nós temos que interagir. Qual é o aprendizado disso? Pode ser também por inexperiência. Como a gente sabe, nós estamos na infância espiritual, nós somos crianças, nos falta muito para amadurecermos, para evoluirmos espiritualmente, nós estamos em processo dele. Então, isso nos faz ter inexperiência. E depois, a rebeldia, a imprevidência e os vícios que estão relacionados basicamente a orgulho e vaidade. Tipo, eu sei tudo. Então, eu não preciso ouvir ninguém, porque eu sei o que eu tenho que fazer e eu vou fazer do meu jeito. Ou a vaidade de, eu sou tão bom que eu posso fazer do jeito que eu acho, porque eu tenho certeza que é o melhor jeito. Então, tudo isso, pessoal, acaba nos levando a ter ações, a ter pensamentos errôneos, que obviamente se refletem em termos de ações erradas. Mas aí nós nos confrontamos com um problema, Bom, o que é o certo e o que é o errado? O homem, isso aqui vem do Livro dos Espíritos, tá? Questão 632. O homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando, na realidade, faz o mal? O que os Espíritos respondem? Jesus vos disse: vede o que quereríeis que se fizesse ou não fizesse para vós. Tudo está nisso, não vos enganareis. Então nós temos na consciência impresso o que é o certo e o que é o errado. Embora muitas vezes a gente não perceba. Mas isso é questão realmente de maturidade espiritual para a gente começar a ter intimidade com o que está na nossa consciência, para termos essa percepção. E aí eu quero comentar duas situações com vocês, duas histórias, tá? A primeira história é a respeito de dois monges. Tinha um monge mais velho, um monge mais novo, e eles estavam em peregrinação até uma cidade distante. E ao longo dessa caminhada chegou um ponto onde tinha um rio que estava assim com bastante correnteza, um rio caudaloso, e eles viram uma mulher na beira desse rio, preocupada e assustada porque precisava atravessar aquele rio, mas ela tinha medo de ser levada pela correnteza. Aí o que acontece? Existe um preceito budista na época, onde os monges, eles não poderiam tocar em mulher. Eles eram proibidos de contato com o sexo feminino. Aí um monge mais novo, sabendo disso, que não poderia ter contato com a mulher, simplesmente pegou, atravessou o rio e deixou a mulher lá plantada lá na beira, nem ali para ela. Atravessou o rio. Por sua vez, o monge mais velho a colocou nas costas, atravessou o rio, a colocou na margem do rio e seguiu caminhando junto com o monge mais novo. Aí eles continuaram caminhando por um tempo e o monge mais velho percebeu que o monge mais novo estava muito incomodado. Ele estava quieto e sentindo aquela energia, não estava feliz. Aí o monge mais velho perguntou, mas o que te
estás dessa forma. Aí o monge mais novo disse: é que tu tocaste numa mulher para ajudá-la a atravessar até o outro lado. E isso é proibido a nós. O que o monge mais velho disse? A mulher eu a deixei na beira do rio, enquanto tu a estás trazendo há mais de 3 horas. Perceberam a diferença? O que é a consciência? O que são os valores que cada um tem? Olha a medida da coisa. Um segundo caso. Eu gosto muito, pessoal, de medir, né, entre aspas, se a escolha que foi feita está certa ou não, conforme o resultado daquilo, né? Então, tem um exemplo bem claro disso. Um colega meu, engenheiro químico, só que alemão, ele foi incumbido uma dada ocasião de desenvolver uma cola super poderosa, uma cola que só tocasse instantaneamente, grudasse na superfície e que não se conseguisse mais tirar do contato, fazer o contato entre o que estava colado. E aí um engenheiro então ficou trabalhando naquilo, só que o resultado que ele obteve foi uma cola que tu colava e desgrudava, sem deixar marcas praticamente naquela superfície onde tinha sido colado. Aí o que ele fez? Engavetou a ideia. Bom, foi um erro, não saiu de acordo com aquilo que se tinha programado. Passou um tempo, um colega dele do laboratório onde ele trabalhava fazia parte de um coral. E ele estava sentado, né, com aquele livro de cantos, né? E de repente o livro caiu no chão e o marcador que mantinha ali o que estava sendo cantado caiu, né? E se perdeu ali naquela confusão de páginas. Aí ele teve uma ideia, ele disse assim: mas quem sabe aquela ideia do meu colega que tinha dado errado não seria interessante se eu pudesse pegar, colocar aqui no inário para, de repente, se caísse no chão, não perder a marcação. E foi conversar, então, com esse primeiro engenheiro químico, o inventor que tinha dado errado, né, a sua obra. E aí, ele gostou da ideia, disse: então vamos fazer isso. E assim, pessoal, nasceu o Post-it. Foi o maior campeão de vendas da 3M até hoje. Nasceu de um erro aparente. Então, é muito importante a gente dimensionar bem as nossas escolhas, não só em função do que a gente acredita no momento, mas naquilo que a gente vê como consequência daquela nossa escolha. Então, a grande maioria das criaturas encarnadas na Terra são almas que ignoram suas potencialidades divinas, isto é, não são más por natureza, mas estão conhecendo e ou aprendendo através das vidas sucessivas. Então, como diz o Espírito Hamed, por isso, desacertos fazem parte de nosso processo evolutivo, pois ninguém nesse mundo consegue aprender e crescer sem equivocar-se. Vocês vejam as crianças, como é que elas aprendem a andar? Levantando, caminha um pouco, cai, levanta, segue caminhando e assim vai, até que daqui a pouco estão correndo. Somos nós somos assim. Ao longo de vidas sucessivas, nós estamos nos melhorando, nós estamos aprendendo. Como eu digo, agora nós somos a melhor versão de nós mesmos. Foi o tanto que nós conseguimos evoluir ao longo dessa jornada. Então, um degrauzinho de cada vez. Então, a gente sabe e vimos que Deus não condena ninguém. Todos nós erramos com frequência e não há na face da terra quem esteja livre de tropeços. Deus nos perdoa, mas e nós? Nos perdoamos? Nós aceitamos que erramos? É muito interessante
aquela frase, né? Errar é humano, porque ninguém tem dúvida de que errar é humano. Mas o que dói, mais que tudo, é reconhecer a nossa humanidade. Reconhecer que nós somos homens, somos frágeis e que erramos. E como não aceitamos isso muitas vezes, isso representa o que? Culpa. Então gera aquela cobrança íntima com pesada carga de autoacusação. E aí isso nos paralisa, isso nos torna fechados, criamos como se fosse um casulo ao nosso redor, a energia fica estagnada, a gente não consegue se movimentar e aí isso só vai aumentando. Essa sensação de culpa só vai nos afundando e a gente não consegue sair disso. Nós mesmos. Ou remorso, tormento e aflição, porque não consegue novamente se perdoar. Então isso gera, né, aquela aflição, isso gera aquele sentimento de, meu Deus, como eu pude fazer isso? Isso só nos paralisa, só nos atrapalha, trazendo então sofrimento e obviamente um vazio existencial, porque a gente perde a razão de viver, porque a gente se sente tão culpado, tão não merecedor de coisas boas, que a gente acaba só atraindo coisas que não são realmente boas, porque nós acabamos agindo dessa forma. Mas por sorte, a vida coopera para a nossa reabilitação, não para que fiquemos em vão na prisão de nossas culpas. Por isso, diante do erro, busquemos sanar o equívoco pelo amor. Esse é o remédio sagrado para nossas feridas. Culpar-se nunca, mas reabilitar-se sempre. Eis aí um programa de amor que podemos estabelecer em razão das nossas inevitáveis quedas. Então, nunca ficar paralisado. Tá? A vida é um processo. Nós temos que estar em movimento. Então, Jesus Cristo entendia perfeitamente o âmago das criaturas, o que o levou a afirmar: todo aquele que meu Pai me der virá a mim, e quem vem a mim, eu não o rejeitarei. Por mais imperfeito, por mais transgressor, por mais maldoso que se possa ser, sempre existe a possibilidade de uma transformação, de uma mudança. E nós sempre temos um Pai amoroso à nossa espera. Então, só não erra quem nunca tentou. Isso é muito verdadeiro, né? Porque vocês já devem ter tido contato com alguém que não fazia nada e que só criticava quem fazia, né? Isso aí é muito fácil dizer, fez, errou, né? Só que só erra quem faz, né? Quem está ali só sentado falando mal dos outros não vai errar nunca, né? Então, faz parte, gente. Tá? Se serve para ajudar, faz parte. Então, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O passado, então, nos serve para melhorar o presente, na medida em que, aprendendo com os erros de ontem, renovamos as condutas de hoje para que o amanhã seja melhor. Tem uma frase que o Monique deu uma palestra semana passada que diz que eu gosto muito, que tipo assim, a gente não precisa ser vidente para saber qual vai ser o nosso futuro. Basta olhar o presente. Então, o bem agir agora é que vai nos garantir tempos melhores depois. E o bem viver agora implica que a gente tenha aprendido com os erros do passado. É tudo uma sequência. Se a gente apagasse os nossos erros, não seríamos mais nós. Nós não estaríamos aqui. Seríamos alguém diferente, com gostos diferentes, com vida diferente. Então, nós temos que valorizar os nossos erros no sentido de que eles nos moldaram. Mas nós temos que usá-los para seguir caminhando e não para estacionar. Então, o que mais importa é a nossa capacidade de recuperação diante do erro praticado. Deus não quer choros, lamentações, dramas de consciência. Não resolve nada. Eu ficar chorando, parada, por que eu fiz? Eu não devia ter feito. Não vai me dar nada.
Só vai criar outro problema, né? Mas nunca vai resolver aquele que está nos fazendo chorar. Tem que arregaçar as mangas e enfrentar, e é duro. A gente dá a cara a tapa, não é fácil, eu reconheço. Eu sei disso. Então o que a gente faz? E aí? Erramos? E aí? Fazer o quê? O que eu vou fazer? Escapatória de sempre? Rezar. A prece. Então, no Livro dos Espíritos, a gente tem a questão 661 que diz: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Então, rezar é ótimo, nos ajuda a alinhar com essa espiritualidade de luz que vai nos indicar o melhor caminho. Mas ela não vai fazer por nós, essa espiritualidade de luz não vai ficar agindo por nós. Nós é que temos que decidir agir com a nossa própria força. E eu entendo, pessoal, a oração como se fosse a criação de um caminho que quanto mais se transita por ele, mais marcado e mais fácil ele fica. Assim, ó, eu estudei na Unicamp, e quando eu estive lá, a Unicamp era uma universidade muito nova, estava recém começando. E aí o que eles fizeram? Não tinha trilhas ligando um prédio ao outro, só tinham as ruas, os prédios e sem ligação entre os prédios. A gente tinha que passar pela grama e tal, caminhando. Aí passou um determinado tempo, eles viram as trilhas que estavam mais marcadas e em cima das trilhas mais marcadas, eles construíram um calçamento. Porque as pessoas sabiam escolher o melhor caminho. Então eu faço uma analogia com esse caminho que fica marcado de tanto passar com as nossas orações. Quanto mais a gente reza, quanto mais a gente se liga à espiritualidade, mais fácil é esse contato. É como se a gente tivesse essa abertura, essa ponte, vamos dizer assim, melhor estruturada. Então fica muito mais fácil o contato com os nossos mentores, com os nossos guias, com os nossos anjos, com os nossos antepassados que estão sempre ao nosso lado. Então a gente tem que construir esse caminho. A gente tem que se abrir para que a espiritualidade haja. Porque os espíritos do bem, eles reconhecem e respeitam o livre-arbítrio. Então eles só vão te ajudar se a gente quiser te ajudar. Então por isso que esse caminho é necessário e imprescindível para que essa comunicação aconteça de maneira cada vez mais rápida e mais eficiente. Bom, como proceder? Né? Errei e aí quero, né, corrigir. O que a gente faz? Bom, eu vou falar muito agora em diante do Céu e Inferno. Eu estou chamando de CI aqui. Céu e Inferno é um dos livros, né, que a gente estuda dentro do Espiritismo como uma obra básica. Então, no item 20 desse Céu e Inferno, ele diz assim: sejam quais forem as inferioridades e a perversidade dos espíritos, Deus nunca os abandona. Graças a Deus. E aí, como proceder, então? O que me diz o Céu e o Inferno? São 3 etapas: arrependimento, expiação e reparação. Então, vamos ver uma a uma. Então, o arrependimento é reconhecer o erro. Então, no Livro dos Espíritos, a gente diz que o arrependimento já é uma característica de evolução do espírito. Quanto mais evoluído a gente está, a gente mais fica triste com o erro, com o próprio erro, porque a gente não gostaria de errar. Né? Se a gente tivesse outra forma de agir, de crescer sem o erro, com certeza todo mundo optaria por isso. Né? Ninguém erra de propósito. E com isso, então, se tem o desejo de melhora, sentimento de culpa e esforço de superação. Isso nos leva ao crescimento espiritual. Mas existe um algo mais que a gente não costuma falar
e que quando nós estudamos o livro Céu e Inferno foi uma das coisas que me preocupou bastante. Olha o que diz o Céu e Inferno no item 6. O bem e o mal que se faz são o produto das boas e das más qualidades que se possui. Não fazer o bem que se é capaz de fazer é então o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não só por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia ter feito e não fez durante sua vida terrestre. Perceberam? Nós somos responsáveis não só pelos nossos erros, pelo mal que a gente faz, mas pelo bem que a gente deixa de fazer. Então, olha que responsabilidade, pessoal. Quanta coisa a gente tem para fazer. E às vezes a gente não se dá conta, a gente fica num mundinho tão fechadinho e a gente não percebe disso. Então, a gente tem que incluir nas nossas orações também essa vontade de perceber onde a gente pode ser útil. E a gente pode ser útil de infinitas maneiras. Às vezes, simplesmente estar ao lado de alguém ouvindo o que essa pessoa tem para dizer, já é uma baita ajuda. Então, todos, sempre tem uma forma de poder ajudar e de fazer o bem. Então, nós temos que estar atentos a isso também. Então, já vimos o arrependimento. A segunda etapa é a expiação. No livro dos Espíritos, a gente tem que... Existem duas possibilidades, Quando a gente está na existência corporal, a gente passa pelas provas. E se o espírito já está no mundo espiritual, pelos sofrimentos morais, inerentes ao estado de inferioridade do espírito. E os relatos que a gente tem é que no mundo espiritual, os sentimentos, assim, as dores, são muito maiores do que o que a gente tem aqui na fisicalidade. Então, o negócio é a gente tentar resolver tudo aqui. E aí a gente entra justamente nessa terceira etapa do resolver aqui. Reparação. Então, consiste em fazer bem aquele a quem se fez mal. Quem não repara suas faltas nesta vida, por impotência ou má vontade, encontrar-se-á numa existência ulterior, em contato com as mesmas pessoas que tiveram queixas deles, e em condições escolhidas por ele mesmo, de maneira a poder provar-lhes sua dedicação e fazer-lhes tanto bem quanto lhes fez mal. Então, aí a gente já tem uma ideia, do quando. Quando fazer essa reparação, No Céu e Inferno, no item 27, ele diz: o meio de evitar ou atenuar as consequências de seus defeitos na vida futura é desfazer-se deles o máximo possível na vida presente. É reparar o mal para não ter de repará-lo mais tarde. É aquilo que Jesus fala, Vamos resolver as nossas diferenças enquanto estamos a caminho. Enquanto temos a possibilidade nesse plano de conversar, de dialogar, de resolver o que está incomodando um ou outro. Então, a resposta, quando fazer a reparação, o mais urgente possível, o mais rápido possível, porque a gente não sabe também quanto tempo nós teremos aqui ainda. Então, fechando, corrigir e reparar, só há um caminho para corrigir e reparar nossos erros do passado, fazendo nossa autotransformação moral, trabalhando no bem sem olhar a quem, aquele que gostaríamos que fizessem a nós. E aí, resumindo essa frasinha, eu gosto muito: seja humilde para admitir os seus erros, inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los. Então, tudo isso aí são etapas, são aprimoramento, vamos dizer assim, moral que nós temos que vivenciar ao longo dessa oportunidade que nós estamos tendo aqui nesse plano físico. E aí eu trouxe essa frase, do Divaldo, que eu gosto muito. Essa frase não, esse pensamento. Na vida todos somos semeadores. Uns semeiam flores e descobrem belezas, perfumes e frutos. Outros semeiam espinhos e se ferem nas suas pontas agudas.
Ninguém vive sem semear, seja o bem, seja o mal. Felizes são aqueles que por onde passam deixam sementes de amor, de bondade e de afeto. A semeadura, pessoal, o ato de semear é opcional, mas a colheita é obrigatória. Depois que se plantou aquela semente, a gente vai colher o resultado do fruto daquela semente. Não tem como mudar. Então nós temos que realmente ter atenção, né, àquilo que nós estamos cultivando em nossa vida. Então, alguns conselhos, né? Errei, né? Bom, então o grande problema não é errar, mas ter dificuldade para absorver o golpe e aprender com ele. Então, algumas sugestões. Aceite o que aconteceu. Errei. Evite ser tomado pela emoção, não ficar se chicoteando, se punindo, se odiando porque errou. Assuma a sua responsabilidade. Errei agora, então eu tenho que corrigir esse erro, tenho que reparar. Compreender o erro em toda a totalidade, em toda a sua totalidade. Desenvolver um novo mindset, quer dizer, uma nova forma de encarar aquela situação para não voltar a errar. Não ter medo, escutar o que os outros têm a dizer e pensar sempre em recomeçar. Sempre, cada manhã em que nos levantamos é uma oportunidade que a gente tem de recomeçar. É uma oportunidade única, maravilhosa. Um dia nunca será igual ao outro. Então nós temos que aproveitar a gente com intensidade. Por maiores que sejam os nossos desafios, nós estamos bem acompanhados. Então isso é que conta. Nós temos essa força em nós e nós sabemos que temos uma espiritualidade com a qual nós podemos contar. Então, finalizando, o cuidado que nós temos que ter, não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Nós não podemos, não existe o errar duas vezes, porque a segunda vez é opcional. A gente já vivenciou aquilo e estamos escolhendo repetir. Então é escolha. Então a sabedoria não vem do acerto, mas do aprendizado com os erros. Então aquela frase que diz, né, errar eu erro, mas persistir no erro é burrice. Então vamos tentar ser sábios, né? Aprender com os nossos erros, nos aprimorarmos, evoluirmos cada vez mais, não só por nós, mas por tudo que está ao nosso redor. Já que nós estamos todos interligados, né? Quando um melhora, o todo melhora. Então a responsabilidade não é só conosco, mas é também com esse todo. E com o nosso mestre, né? Que nos permitiu estar aqui, nos está dando essa grande oportunidade. Então é isso, meus amigos, é essa reflexão. Espero que nós possamos, então, cada vez mais adquirir essa consciência, essa maturidade espiritual, para errarmos menos, mas quando errarmos, temos a responsabilidade de corrigir esses erros e de não repetir. Obrigada. Não sei se alguém